Palavras que respiram. Blindness. Ensaio sobre a cegueira. A reconstrução simbólica. A possibilidade de reconstrução. A mulher do médico disse: "Dispam-se todos, não podemos ficar como estamos, as nossas roupas estão quase tão sujas como os sapatos." "Despir-nos?" perguntou o primeiro cego, aqui, uns diante dos outros, "não acho bem." "Se quiserem, posso pôr cada um de vocês numa parte da casa", respondeu ironicamente a mulher do médico, "assim não haverá vergonhas." "Eu dispo-me aqui mesmo", disse a mulher do primeiro cego, "só tu é que me podes ver, e ainda que assim não fosse, não me esqueço de que já me viste pior do que nua. O meu marido é que tem a memória fraca. Não sei que interesse possa haver em lembrar assuntos desagradáveis que já lá vão", resmungou o primeiro cego. "Se fosses mulher e tivesses estado onde nós estivemos, pensarias de outra maneira", disse a rapariga dos óculos escuros, começando a despir o rapazinho estrábico. O médico e o velho da venda preta já estavam nus da cintura para cima, agora desapertavam as calças. O velho da venda preta disse ao médico, que estava ao seu lado: "Deixa-me apoiar em ti para desenfiar as pernas." Eram tão ridículos, os pobres, aos pulinhos, que quase davam vontade de chorar. O médico desequilibrou-se, arrastou consigo na queda o velho da venda preta. Felizmente ambos tomaram o caso a rir, e agora dava ternura vê-los ali, com os corpos manchados de todas as sujidades possíveis, os sexos como empastados, pelos brancos, pelos negros. Nisto veio acabar a respeitabilidade de uma idade avançada e de uma profissão tão meritória. A mulher do médico foi ajudá-los a levantarem-se. Daqui a pouco já tudo estará escuro, ninguém terá motivo para se sentir envergonhado. "Haverá velas em casa?" perguntou-se. A resposta foi lembrar-se de que tinha em casa duas relíquias da iluminação, uma antiga candeia de azeite, com 3 bicos, e um velho candeeiro de petróleo, dos de chaminé de vidro. "Por hoje a candeia servirá, azeite tenho. A torcida improvisa-se, amanhã irei à procura de petróleo por essas lojas de drogaria, será muito mais fácil encontrá-lo do que uma lata de conserva. Sobretudo se não a procurar nas drogarias", pensou, surpreendendo-se consigo mesma por, nesta situação, ser ainda capaz de gracejar. A rapariga dos óculos estava a despir-se lentamente, de um modo que dava a ideia de que sempre lhe havia de restar, por mais que se destapasse, uma última peça de roupa encobridora. Não se percebe a que vem agora estes recatos. Porém, se a mulher do médico estivesse mais perto, veria como a rapariga se lhe está ruborizando o rosto, apesar de o ter tão sujo. Entenda as mulheres quem puder, a uma chegaram-lhe de repente os pudores depois de ter andado a deitar-se por aí com homens que mal conhecia. A outra sabemos que seria muito capaz de dizer-lhe ao ouvido, com toda a tranquilidade do mundo: "Não tenhas vergonha, ele não te pode ver", referir-se-ia ao seu próprio marido. Claro está, que não nos esquecemos de como a descarado foi tentar a cama. Isto, no fundo, mulheres, quem não as conhecer que as compre. Talvez, no entanto, a razão seja outra. Há aqui mais 2 homens nus, e um deles recebeu-a na sua cama. A mulher do médico recolheu as roupas deixadas no chão, calças, camisas, um casaco, camisolas, blusões, alguma roupa interior, pegajosa de imundície. A esta nem uma barrela de 1 mês lhe restituiria a limpeza, fez de tudo um braçado. "Fiquem aqui", disse, "eu já volto." Levou a roupa para a varanda, como tinha feito com os sapatos. Ali por sua vez se despiu, olhando a cidade negra sob o céu pesado. Nem uma pálida luz nas janelas, nem um reflexo desmaiado nas fachadas. O que ali estava não era uma cidade, era uma extensa massa de alcatrão que ao arrefecer se moldara a si mesma em formas de prédios, telhados, chaminés, morto tudo, apagado tudo. O cão das lágrimas apareceu na varanda, desassossegado, mas agora não havia choros para enxugar, o desespero era todo dentro, os olhos estavam secos. A mulher do médico sentiu frio, lembrou-se dos outros, ali no meio da sala, nus, à espera não saberiam de quê. Entrou. Tinham se tornado em simples contornos sem sexo, manchas imprecisas, sombras a perderem-se na sombra. Mas para eles, não, pensou, eles diluem-se na luz que os rodeia, é a luz que não os deixa ver.
Vou acender uma luz, disse. Neste momento estou quase tão cega como vocês. Já a eletricidade? Perguntou o rapazinho estrábico. Não, vou acender uma candeia de azeite. Que é uma candeia? Tornou a perguntar o rapaz. Depois te mostro. Buscou num dos sacos de plástico uma caixa de fósforos, foi à cozinha, sabia onde tinha guardado o azeite, não precisava de muito, rasgou de um pano de secar a louça uma tira para fazer de torcida, depois voltou à sala, onde a candeia estava. Ia ser útil pela primeira vez desde que a fabricaram. Ao princípio não parecia ir ser este o seu destino, mas nenhum de nós, candeias, cães ou humanos, sabe, ao princípio, tudo para que tinha vindo ao mundo. Uma após outra, sobre os bicos da candeia, atearam-se, trêmulas, 3 pequenas amêndoas luminosas que de vez em quando se estiravam até parecer que a parte superior das chamas iria perder-se no ar, depois recolhiam-se a si mesmas, como que se tornavam densas, sólidas, umas pequenas pedras de luz. A mulher do médico disse: Agora já vejo, vou buscar-vos roupa limpa. Mas nós estamos sujos, lembrou a rapariga dos óculos escuros. Tanto ela como a mulher do primeiro cego tapavam com as mãos o peito e o pubis. Não é por mim, pensou a mulher do médico, é porque a luz da candeia está a olhar para elas. Depois disse: Melhor será ter roupa limpa no corpo sujo do que levar roupa suja no corpo limpo. Pegou na candeia e foi rebuscar nas gavetas das cômodas, nos roupeiros, daí a poucos minutos voltou, trazia pijamas, batas, saias, blusas, vestidos, calças, camisolas, o necessário para cobrir com decência 7 pessoas. É verdade que não eram todas da mesma estatura, mas na magreza pareciam gêmeas. A mulher do médico ajudou-os a vestirem-se. O rapazinho estrábico ficou com uns calções do médico, desses de levar à praia e ao campo e que nos tornam a todos crianças. Agora já podemos sentar-nos, suspirou a mulher do primeiro cego. Guia-nos por favor, não sabemos onde pôr-nos. A sala é igual a todas as salas, tem uma pequena mesa ao centro, ao redor há sofás que chegam para todos. Neste, aqui, sentam-se o médico e a mulher, mais o velho da venda preta, naquele a rapariga dos óculos escuros e o rapazinho estrábico. No outro a mulher do primeiro cego e o primeiro cego. Estão exaustos. O rapazinho adormeceu logo, com a cabeça no colo da rapariga dos óculos escuros, não se lembrou mais da candeia. Passou-se assim uma hora, aquilo era como uma felicidade, sob a luz suavíssimos próprios rostos encardidos pareciam lavados, brilhavam os olhos dos que não dormiam. O primeiro cego procurou a mão da mulher e apertou-a. Por este gesto se observa quanto o descanso do corpo pode contribuir para a harmonia dos espíritos. Disse então a mulher do médico: Daqui a pouco comeremos alguma coisa, mas antes conviria que nos puséssemos de acordo sobre a maneira como iremos aqui viver. Sosseguem, não vou repetir o discurso do altifalante. Para dormir há espaços suficientes. Temos 2 quartos que ficam para os casais. Nesta sala podem dormir os outros, cada um em seu sofá. Amanhã terei de sair à procura de comida. Está-se a acabar a que temos. Seria útil que um de vocês fosse comigo, para me ajudar a trazer, mas também para começarem a aprender os caminhos para casa, a reconhecer as esquinas. Um destes dias posso eu adoecer, ou cegar, estou sempre à espera de que aconteça. Nesse caso terei de aprender de vocês. Outro assunto, para as necessidades estará um balde na varanda. Bem sei que não é agradável ir lá fora, com a chuva que tem caído e o frio que faz. Em todo caso é melhor assim do que termos a casa a cheirar mal. Não nos esqueçamos do que foi a nossa vida durante o tempo que estivemos internados. Descemos todos os degraus da indignidade, todos, até atingirmos a abjecção. Embora de maneira diferente pode suceder aqui o mesmo, lá ainda tínhamos a desculpa da abjecção dos de fora. Agora não. Agora somos todos iguais perante o mal e o bem. Por favor, não me perguntem o que é o bem e o que é o mal. Sabíamo-lo de cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era uma exceção. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros. Não há que temos com nós próprios. Nessa não há que fiar. Perdoem-me a prelexão moralística. É que vocês não sabem, não o podem saber. O que é ter olhos num mundo de cegos? Não sou rainha, não. Sou simplesmente a que nasceu para ver horror. Vocês sentem-no. Eu sinto e vejo. E agora ponto final na dissertação. Vamos comer. Ninguém fez perguntas, o médico só disse:
Se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. A alma? Perguntou o velho da venda preta. Ou o espírito, o nome pouco importa. Foi então que, surpreendentemente, se tivermos em conta que se trata de pessoa que não passou por estudos adiantado, a rapariga dos óculos escuros disse: dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. A mulher do médico tinha já posto na mesa alguma da pouca comida que restava, depois ajudou-os a sentarem-se, disse: mastiguem devagar, ajuda a enganar o estômago. O cão das lágrimas não veio pedir comida, estava habituado a jejuar, além disso deve ter pensado que não tinha o direito, depois do banquete da manhã, de tirar um pouco que fosse a boca da mulher que tinha chorado. Os outros parecem não ter para ele muita importância. No meio da mesa, a candeia de 3 bicos esperava que a mulher do médico desse a explicação que havia prometido. Aconteceu no fim de comerem. Dá-me cá as tuas mãos, disse ela ao rapazinho estrábico, depois guiou-lhes devagar, ao mesmo tempo que ia dizendo: isto é a base, redonda, como vês, e isto a coluna que sustenta a parte superior, o depósito do azeite. Aqui, cuidado não te queimes, estão os bicos. 1, 2, 3, deles saem as torcidas, umas tirinhas de pano que chupam o azeite de dentro. Chega-se-lhes um fósforo e elas ficam a arder até o azeite se acabar. São umas luzes fraquinhas, mas dá para vermos. Eu não vejo. Um dia hás de ver, nesse dia dou-te a candeia de presente. De que cor é? Nunca viste nenhum objeto de latão. Não sei, não me lembro, que é o latão. O latão é amarelo. Ah! O rapazinho estrábico refletiu um pouco. Agora vai perguntar pela mãe, pensou a mulher do médico, mas enganou-se. O rapaz só disse que queria água, tinha muita sede. Terás de esperar até amanhã, não temos água em casa. Nesse mesmo instante lembrou-se de que sim havia água, uns 5 litros ou mais de preciosa água. O conteúdo intacto do depósito do autoclismo não podia ser pior do que a que tinham bebido durante a quarentena. Cega na escuridão, foi à casa de banho, às apalpadelas levantou a tampa do autoclismo. Não podia ver se realmente haveria água. Havia, disseram-lhe os dedos. Buscou um copo, mergulhou, com todo cuidado encheu. A civilização tinha regressado às primitivas fontes de chafurdo. Quando entrou na sala, todos continuavam sentados nos seus lugares. A candeia iluminava os rostos que para ela se voltavam. Era como se estivesse a dizer-lhes: estou aqui, vejam-me, aproveitem, olhem que esta luz não vai durar sempre. A mulher do médico aproximou o copo dos lábios do rapazinho estrábico, disse: aqui tens a água, bebe devagar, devagar, saboreia, um copo de água é uma maravilha. Não falava para ele, não falava para ninguém, simplesmente comunicava ao mundo a maravilha que é um copo de água. Onde a encontraste? É a água da chuva? Perguntou o marido. Não, é do autoclismo. E não tínhamos ainda um garrafão de água quando nos fomos daqui? Perguntou ele de novo. A mulher exclamou: sim, como foi que não me lembrei? Um garrafão que estava em meio e outro que nem encetado estava. Oh, que alegria! Não bebas, não bebas mais. Isto dizia ao rapaz: vamos todos beber água pura. Põe os nossos melhores copos na mesa e vamos beber água pura. Agarrou desta vez na candeia e foi à cozinha. Voltou com o garrafão, a luz entrava por ele, fazia cintilar a joia que tinha dentro. Colocou-o sobre a mesa, foi buscar os copos, os melhores que tinham, de cristal finíssimo, depois, lentamente, como se estivesse a oficiar um rito, encheu-os. No fim, disse: bebamos. As mãos cegas procuraram e encontraram os copos, levantaram-nos tremendo. Bebamos, repetiu a mulher do médico. No centro da mesa, a candeia era como um sol rodeado de astros brilhantes. Quando os copos foram pousados, a rapariga dos óculos escuros e o velho da venda preta estavam a chorar. Foi uma noite inquieta. Vagos no princípio, imprecisos, os sonhos iam de dormente em dormente, colhiam daqui, colhiam dali, levavam consigo novas memórias, novos segredos, novos desejos. Por isso é que os adormecidos suspiravam e murmuravam: este sonho não é meu, diziam, mas o sonho respondia: ainda não conheces os teus sonhos,
Foi desta maneira que a rapariga dos óculos escuros ficou a saber quem era o velho da venda preta que dormia ali a 2 passos. Desta maneira julgou ele saber quem ela era. Apenas julgou. Por que não chega a serem recíprocos os sonhos para que sejam iguais? Começou a chover quando a madrugada clareava. O vento atirou contra as janelas uma bátega que soou como o estalido de 1000 chicotes. A mulher do médico acordou, abriu os olhos e murmurou: "Como chove!" Depois tornou a fechá-los. No quarto continuava a ser noite cerrada. Podia dormir. Não chegou a estar assim 1 minuto. Despertou abruptamente com a ideia de que tinha algo para fazer, mas sem compreender ainda o que fosse. A chuva estava a dizer-lhe: "Levanta-te", que quereria a chuva. Devagar, para não acordar o marido, saiu do quarto, atravessou a sala de estar, parou um instante a olhar os que dormiam nos sofás, depois seguiu pelo corredor até a cozinha. Sobre esta parte do prédio é que a chuva caía com mais força, empurrada pelo vento. Com a manga da bata que trazia posta limpou a vidraça embaciada da porta e olhou para fora. O céu era, todo ele, uma única nuvem, a chuva desabava em torrentes. No chão da varanda, amontoadas, estavam as roupas sujas que haviam despido, estava o saco de plástico com os sapatos que era preciso lavar. Lavar. O último véu do sono abriu-se subitamente, era isso que tinha de fazer. Abriu a porta, deu um passo, acto contínuo a chuva encharcou-a da cabeça aos pés, como se estivesse debaixo de uma cascata. Tenho de aproveitar esta água, pensou. Tornou a entrar na cozinha e, evitando o mais que podia os ruídos, começou a juntar alguidares, tachos, panelas, tudo que pudesse recolher um pouco desta chuva que descia do céu em cordas, em cortinas que o vento fazia oscilar, que o vento ia empurrando por cima dos telhados da cidade como uma imensa e rumorosa vassoura. Transportou-os para fora, dispô-los ao longo da varanda, junto à grade. Agora teria água para lavar as roupas imundas, os sapatos nojentos. Que não pare, que esta chuva não pare, murmurava enquanto buscava na cozinha os sabões, os detergentes, os esfregões, tudo que pudesse servir para limpar um pouco, ao menos um pouco, esta sujidade insuportável da alma. Do corpo, disse, como para corrigir o metafísico pensamento, depois acrescentou: é o mesmo. Então, como se só essa tivesse de ser a conclusão inevitável, a conciliação harmônica entre o que tinha dito e o que tinha pensado, despiu de golpe a bata molhada, e, nua, recebendo no corpo, umas vezes a carícia, outras vezes a vergastada da chuva, pôs-se a lavar as roupas, ao mesmo tempo que a si própria. O rumorejar de águas que a rodeava impediu-a de perceber logo que deixará de estar sozinha. Na porta da varanda tinham aparecido a rapariga dos óculos escuros e a mulher do primeiro cego. Que pressentimentos, que intuições, que vozes interiores as teriam despertado não se sabe, tão pouco se sabe como conseguiram elas encontrar o caminho para aqui. Não vale a pena procurar agora explicações, as conjecturas são livres. Ajudem-me, disse a mulher do médico quando as viu. Como, se não vemos? Perguntou a mulher do primeiro cego. Tirem a roupa que tem vestida, quanta menos tivermos de secar depois, melhor. Mas nós não vemos, repetiu a mulher do primeiro cego. Tanto faz, disse a rapariga dos óculos escuros, faremos o que pudermos. E eu acabarei depois, disse a mulher do médico, limparei o que ainda tiver ficado sujo. E agora ao trabalho. Vamos, somos a única mulher com 2 olhos e 6 mãos que há no mundo. Talvez no prédio em frente, por detrás daquelas janelas fechadas, alguns cegos, homens, mulheres, acordados pela violência das bátegas constantes, com a testa apoiada nas frias vidraças, recobrindo com o bafo da respiração o embaciamento da noite, recordem o tempo em que, assim, tal como estão agora, viam cair a chuva do céu. Não podem imaginar que estão além 3 mulheres nuas, nuas como vieram ao mundo, parecem loucas, devem de estar loucas. Pessoas em seu perfeito juízo não se vão pôr a lavar numa varanda exposta aos reparos da vizinhança, menos ainda naquela figura. Que importa que todos estejamos cegos, são coisas que não se devem fazer. Meu Deus, como vai escorrendo a chuva por elas abaixo, como desce entre os seios, como se demora e perde na escuridão do pubis, como enfim alaga e rodeia as coxas, talvez. Tenhamos pensado mal delas injustamente, talvez não sejamos capazes de ver o que de mais belo e glorioso aconteceu alguma vez na história da cidade. Cai do chão da varanda uma toalha de espuma, quem me dera ir com ela,
caindo interminavelmente, limpo, purificado, nu. Só Deus nos vê, disse a mulher do primeiro cego, que, apesar dos desenganos e das contrariedades, mantém firme a crença de que Deus não é cego, ao que a mulher do médico respondeu: nem mesmo ele, o céu está tapado, só eu posso ver-vos. Estou feia? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Estás magra e suja, feia nunca o serás. E eu? Perguntou a mulher do primeiro cego. Suja e magra como ela, não tão bonita, mas mais do que eu. Tu és bonita, disse a rapariga dos óculos escuros. Como pode sabê-lo, se nunca me viste? Sonhei 2 vezes contigo. Quando? A segunda foi esta noite. Estavas a sonhar com a casa porque te sentias segura e tranquila. É natural, depois de tudo porque passamos. No teu sonho eu era casa. E como, para ver-me, precisavas de pôr-me uma cara, inventaste-a. Eu também te vejo bonita, e nunca sonhei contigo, disse a mulher do primeiro cego. O que só vem demonstrar que a cegueira é a providência dos feios. Tu não és feia. Não, de facto não o sou, mas a idade. Quantos anos tens? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Vou-me chegando aos 50. Como a minha mãe. E ela? Continua a ser bonita. Já foi mais. É o que acontece a todos nós, sempre fomos mais alguma vez. Tu nunca foste tanto, disse a mulher do primeiro cego. As palavras são assim, disfarçam muito, vão se juntando umas com as outras, parece que não sabem aonde querem ir, e de repente, por causa de 2 ou 3, ou 4 que de repente saem, simples em si mesmas, um pronome pessoal, um advérbio, um verbo, um adjetivo. E aí temos a comoção a subir irresistível à superfície da pele e dos olhos, a estalar a compostura dos sentimentos. Às vezes são os nervos que não podem aguentar mais, suportaram muito, suportaram tudo, era como se levassem uma armadura, disse a mulher do médico tem nervos de aço. E afinal a mulher do médico está desfeita em lágrimas por obra de um pronome pessoal, de um advérbio, de um verbo, de um adjetivo, meras categorias gramaticais, meros designativos. Como são igualmente as 2 mulheres mais, as outras, pronomes indefinidos. Também eles chorosos, que se abraçam à da oração completa, 3 graças nuas sob a chuva que cai. São momentos que não podem durar eternamente, há mais de 1 hora que estas mulheres aqui estão, é tempo de sentirem frio. Tenho frio, disse já a rapariga dos óculos escuros. Pela roupa não é possível fazer mais, os sapatos estão limpos da maior, agora é a altura de se lavarem estas mulheres, ensaboam o cabelo e as costas umas às outras, e riem como só riam as meninas que brincavam a cabra cega no jardim, no tempo em que ainda não eram cegas. O dia amanheceu de todo, o primeiro sol ainda espreitou por cima do ombro do mundo antes de se esconder outra vez por trás das nuvens. Continua a chover, mas com menos força. As lavadeiras entraram na cozinha, secaram-se e esfregaram-se com os toalhões que a mulher do médico foi buscar ao armário da casa de banho. A pele delas cheira a detergente que tresanda, mas assim é a vida. Quem não tem cão caça com gato. O sabonete desfez-se num abrir e fechar de olhos. Ainda assim nesta casa parece haver de tudo. Ou será porque sabem dar bom uso ao que tem? Enfim cobriram-se. O paraíso era lá fora, na varanda. A bata da mulher do médico está feita uma sopa, mas ela pôs um vestido de ramagens e flores, deixado de parte há anos, que a tornou na mais bonita das 3. Quando entraram na sala de estar, a mulher do médico viu que o velho da venda preta estava sentado no sofá onde havia dormido. Tinha a cabeça entre as mãos, os dedos enfiados no matagal de cabelos brancos que ainda lhe povoam as fontes e a nuca, e estava imóvel, tenso, como se quisesse reter os pensamentos ou, pelo contrário, impedi-los de continuarem a pensar. Ouviu-as entrar, sabia de onde vinham, o que tinham estado a fazer, como haviam estado nuas, e se sabia tanto não era porque de repente lhe tivesse voltado a visão e ido, pé ante pé, como os outros velhos, espreitar não uma Susana no banho, mas 3, cego estivera. Cego continuava, apenas a somar a porta da cozinha e de lá ouvirá o que elas diziam na varanda, os risos,
o ruído da chuva e das chapadas de água, respirar o cheiro do sabão, depois voltará para o seu sofá, a pensar que ainda existia vida no mundo, a perguntar se ainda haveria alguma parte dela para si. A mulher do médico disse: "As mulheres já estão lavadas, agora é a vez dos homens." E o velho da venda preta perguntou: "Ainda chove?" "Sim, chove, e há água nos alguidares que estão na varanda." "Então prefiro lavar-me na casa de banho, dentro da tina." Pronunciava a palavra como se estivesse a apresentar a sua certidão de idade, como se explicasse: "Sou do tempo em que não se dizia banheira, mas tina", e acrescentou: "Se não te importas, claro, não quero sujar-te a casa, prometo que não entornarei água para o chão, enfim, farei todo o possível. Nesse caso vou levar-te os alguidares para a casa de banho." "Eu ajudo." "Posso levá-los sozinha?" "Tenho de servir para alguma coisa, não estou inválido." "Vem, então." Na varanda, a mulher do médico puxou para dentro um alguidar quase cheio de água. "Agarra daí", disse ao velho da venda preta guiando-lhe as mãos. Agora, levantaram o alguidar em peso. "Ainda bem que vieste ajudar-me, afinal, eu sozinha não poderia." "Conheces o ditado?" "Qual ditado?" "O trabalho do velho é pouco, mas quem o despreza é louco." "Esse ditado não é assim." "Bem sei, onde eu disse velho, é menino, onde eu disse despreza, é desdenha, mas os ditados, se quiserem ir dizendo mesmo por ser preciso continuar a dizê-lo, tem de adaptar-se aos tempos." "És um filósofo." "Que ideia, só sou um velho." Despejaram o alguidar para a banheira, depois a mulher do médico abriu uma gaveta, lembrava-se de que tinha ainda um sabonete por usar. Pô-lo na mão do velho da venda preta. "Vais ficar a cheirar bem, melhor do que nós, gasta à vontade, não te preocupes, faltará comida, mas sabonetes, por esses supermercados, não devem faltar." "Obrigado." "Tem cuidado, não escorregues, se quiseres chamo meu marido para que te venha ajudar." "Não, prefiro lavar-me sozinho." "Como queiras, e tens aqui, repara, dá-me a tua mão, uma máquina de barbear, um pincel, se quiseres rapar essas barbas." "Obrigado." A mulher do médico saiu. O velho da venda preta despiu o pijama que lhe tinha calhado em sorte na distribuição das roupas, depois, com muito cuidado, entrou na banheira. A água estava fria e era pouca, não chegava a ter um palmo de profundidade. Que diferença entre recebê-la a jorros do céu, rindo, como as três mulheres, e este chapinhar triste. Ajoelhou-se no fundo da banheira, inspirou fundo, com as mãos em concha atirou contra o peito a primeira chapada de água, que quase lhe cortou a respiração. Molhou-se todo rapidamente para não ter tempo de arrepiar-se. Depois, por ordem, com método, começou a ensaboar-se, a esfregar-se energicamente partindo dos ombros, braços, peito e abdômen, o pubis, o sexo, o entrepernas. "Estou pior que um animal", pensou, depois as coxas magras, até a casca de sujidade que lhe calçava os pés. Deixou ficar a espuma para que a ação de limpeza fosse mais prolongada, disse: "Tenho de lavar a cabeça", e levou as mãos atrás para desatar a venda. "Também precisas de um banho." Desprendeu-a e deixou-a cair na água. Agora sentiu o corpo quente, molhou e ensaboou o cabelo. Era um homem de espuma, branco no meio de uma imensa cegueira branca onde ninguém o poderia encontrar. Se o pensou, enganava-se. Nesse momento sentiu que umas mãos lhe tocavam as costas, que iam recolher-lhe a espuma dos braços, do peito também, e depois lhe espalhavam pelo dorso, devagar, como se, não podendo ver o que faziam, mais atenção tivessem de dar ao trabalho. Quis perguntar: "Quem és?" Mas a língua travou-se-lhe, não foi capaz. Agora o corpo arrepiava-se, não de frio. As mãos continuavam a lavá-lo suavemente. A mulher não disse: "Sou a do médico, sou a do primeiro cego, sou a rapariga dos óculos escuros." As mãos acabaram a sua obra. Retiraram-se. Ouviu-se no silêncio o leve ruído da porta da casa de banho a fechar-se. O velho da venda preta ficou só, ajoelhado na banheira como se estivesse a implorar uma misericórdia qualquer, a tremer, a tremer. Quem teria sido? Perguntava-se. A razão dizia-lhe que só poderia ter sido a mulher do médico. Ela é a que vê, ela é a que nos tem protegido, cuidado e alimentado. Não seria de estranhar que tivesse também esta discreta atenção, era o que a razão lhe dizia.
mas ele não acreditava na razão. Continuava a tremer, não sabia se da comoção ou do frio. Procurou a venda no fundo da banheira, esfregou-a com força, espremeu-a, pô-la à volta da cabeça, com ela sentia-se menos nu. Quando entrou na sala de estar, enxuto, cheiroso, a mulher do médico disse: "Já temos um homem limpo e barbeado." E depois, no tom de quem acaba de lembrar-se de algo que deveria ter sido feito e não o foi: "Ficaste com as costas por lavar, que pena." O velho da venda preta não respondeu, só pensou que tivera razão em não acreditar na razão. O pouco que havia para comer deram ao rapazinho estrábico, os outros teriam de esperar pelo reabastecimento. Havia na despensa umas compotas, uns frutos secos, açúcar, algum resto de bolachas, umas quantas tostadas secas, mas a estas reservas, e outras que se lhes fossem juntando, só recorreriam em caso de necessidade extrema, que a comida do dia a dia teria de ser ganha. Se por pouca sorte a expedição regressasse de mãos vazias, então sim, 2 bolachas a cada um, com uma colherinha de compota. Há de morango e de pêssego. Qual preferem? 3 meias nozes, um copo de água, o luxo enquanto durar. A mulher do primeiro cego disse que também gostaria de ir ao rebusco da comida. 3 não eram demais, mesmo sendo cegos 2 deles serviriam para carregar, e além disso, se fosse possível, tendo em conta que não se encontravam tão longe assim, gostaria de ir ver como estaria sua casa, se tinha sido ocupada, se fora gente conhecida, por exemplo, vizinhos do prédio a quem se lhes tivesse aumentado a família por terem vindo da província uns quantos parentes com a ideia de se salvarem da epidemia de cegueira que atacara a aldeia. É sabido que na cidade há sempre outros recursos. Saíram portanto os 3, entrouxados no que em casa sobejara de roupas de vestir, que as outras, as que foram lavadas, vão ter de esperar o bom tempo. O céu continuava coberto, mas não ameaçava a chuva. Arrastado pela água, sobretudo nas ruas mais inclinadas, o lixo fora se juntando em pequenos montes, deixando limpos amplos troços de pavimento. Oxalá a chuva continue. O sol, nesta situação, seria o pior que poderia suceder-nos, disse a mulher do médico. Podridão e maus cheiros já cá temos de sobra. Sentimos-los mais porque estamos lavados, disse a mulher do primeiro cego. E o marido concordou, embora suspeitasse de que tinha apanhado um resfriamento com o banho de água fria. Havia multidões de cegos nas ruas, aproveitavam a aberta para procurar alimento e satisfazer por aí as necessidades excretórias a que o pouco comer e o pouco beber ainda obrigavam. Os cães farejavam por toda a parte, escarvavam no lixo, algum levava na boca uma ratazana afogada, caso este raríssimo que só poderá ter explicação na abundância extraordinária das últimas chuvas, apanhou a inundação em mau sítio. De nada lhe serviu ser tão boa nadadora. O cão das lágrimas não se misturou com os antigos companheiros de matilha e caça. A sua escolha está feita, mas não é animal para ficar à espera de que o alimentem. Já vem a mastigar, não se sabe que estas montanhas de lixo encerram tesouros inimagináveis. Tudo está em buscar, revólver e achar. Que revólver e buscar na memória vão ter também, quando a ocasião se apresentar, o primeiro cego e a mulher, agora que já aprenderam os 4 cantos, não da casa onde vivem, que tem muitos mais, mas da rua onde moram, as 4 esquinas que passarão a servir-lhes de pontos cardeais. Aos cegos não lhes interessa saber onde está o Oriente ou o Ocidente, o Norte ou o Sul. O que eles querem é que as suas tenteantes mãos lhes digam se vão no bom caminho. Antigamente, quando ainda eram poucos, costumavam usar bengalas brancas. O som dos contínuos golpes no chão e nas paredes era como uma espécie de cifra que ia identificando e reconhecendo a rota. Mas, nos dias de hoje, sendo cegos todos, uma bengala dessas, no meio do retintim geral, seria pouco menos do que inútil, sem falar que, imerso na sua própria brancura, o cego poderia chegar a duvidar se levaria alguma coisa na mão. Os cães têm, como se sabe, além do que chamamos instinto, outros meios de orientação. É certo que, por serem míopes, não se fiam muito da vista, porém, como levam o nariz bem à frente dos olhos, chegam sempre aonde querem, neste caso, pelo sim pelo não. O cão das lágrimas alçou a perna nos 4 ventos principais. A aragem se encarregará de o guiar até casa se algum dia se perder. Enquanto iam andando, a mulher do médico olhava a um lado e a outro as ruas, a cata de comércios de víveres onde pudesse reabastecer a desfalcada despensa.
A razia só não era completa porque em mercearias das antigas ainda se podia encontrar algum feijão ou algum grão de bico nas tulhas. São leguminosas que levam muito tempo a cozer. Ele é a água, ele é o combustível. Por isso o crédito que agora tem é tão escasso. Não era a mulher do médico particularmente dada à mania predicativa dos provérbios. Em todo caso, algo dessas ciências antigas lhe devia ter ficado na lembrança. A prova foi ter enchido de feijões e gravanços 2 dos sacos de plástico que levavam. Guarda o que não presta, encontrarás o que é preciso, dissera-lhe uma avó. No fim das contas a água em que os pusesse de molho também serviria para cozê-los, e a que restasse da cozedura teria deixado de ser água para tornar-se caldo. Não é só na natureza que algumas vezes nem tudo se perde e algo se aproveita. Por que carregavam eles os sacos dos feijões e dos grãos, mais o que iam podendo colher, quando ainda tinham tanto que andar antes de chegarem à rua onde moravam o primeiro cego e sua mulher, que aqui vão? É pergunta que só poderia sair da boca de quem na vida nunca soube o que são faltas. Para casa, nem que seja uma pedra, dissera aquela mesma avó da mulher do médico, só não pensou em acrescentar. Mesmo que seja preciso dar a volta ao mundo, essa era a proeza que eles estavam cometendo agora. Iam para casa pelo caminho mais longo. Onde estamos? Perguntou o primeiro cego. Disse-lhe a mulher do médico. Para isso tinha olhos. E ele? Foi aqui que ceguei, na esquina onde está o semáforo. E mesmo nessa esquina que nos encontramos. Aqui. Exatamente aqui. Não quero nem lembrar-me do que passei, fechado no carro sem poder ver, as pessoas a berrarem cá fora, e eu desesperado, a gritar que estava cego, até que veio aquele e me levou a casa. Pobre homem, disse a mulher do primeiro cego, nunca mais roubará carros. Tanto nos custa a ideia de que temos de morrer, disse a mulher do médico, que sempre procuramos arranjar desculpas para os mortos, é como se antecipadamente estivéssemos a pedir que nos desculpem quando a nossa vez chegar. Tudo isto me continua a parecer um sonho, disse a mulher do primeiro cego, é como se sonhasse que estou cega. Quando eu estava em casa, à tua espera, também eu pensei, disse o marido. Tinham deixado a praça onde o caso sucedera, agora subiam por umas ruas estreitas, labirínticas, a mulher do médico conhece mal estes sítios, mas o primeiro cego não se perde, vai orientando, ela anuncia os nomes das ruas e ele diz. Viramos à esquerda, viramos à direita, finalmente disse. É esta a nossa rua, o prédio está do lado esquerdo, mais ou menos ao meio. Que número tem? Perguntou a mulher do médico, ele não se lembrava. Ora esta, então não é que não me lembro, varreu-se-me da cabeça, disse, era um péssimo agouro, se já nem sequer sabemos onde moramos, o sonho a tomar o lugar da memória, aonde iremos parar por este caminho. Vá lá que desta vez o caso não é grave, felizmente que a mulher do primeiro cego teve a ideia de vir na excursão, aí a temos já a dizer o número do prédio, evitou-se ter de recorrer ao que o primeiro cego estava a gabar-se de ser capaz de conseguir, reconhecer a porta pela magia do tacto. Como se levasse a varinha de condão da bengalinha, um toque, metal, outro toque, madeira, com mais 3 ou 4 chegaria ao desenho completo, não tenho dúvidas, é esta. Entraram, a mulher do médico à frente. Qual é o andar? Perguntou. Terceiro, respondeu o primeiro cego, não andava com a memória tão atracada quanto havia parecido, umas coisas esquecem, é a vida, outras lembram, por exemplo, recordar-se de quando, já cego, por esta porta tinha entrado. Em que andar mora? Perguntou-lhe o homem que ainda não tinha roubado o automóvel. Terceiro, respondeu, a diferença é não estarem agora a subir no elevador, vão pisando os degraus invisíveis de uma escada que é ao mesmo tempo escura e luminosa, a falta que faz a eletricidade a quem não é cego, ou a luz do sol, ou um coto de vela. Agora os olhos da mulher do médico já tiveram tempo de adaptar-se à penumbra. A meio caminhos que sobem esbarraram com 2 mulheres que desciam, cegas dos andares superiores, talvez do terceiro. Ninguém fez perguntas, de facto os vizinhos já não. São o que dantes eram. A porta estava fechada. Como vamos fazer? Perguntou a mulher do médico. Eu falo, disse o primeiro cego. Bateram 1 vez, 2, 3 vezes. Não há ninguém, disse um destes no preciso momento em que a porta se abria. A demora não era de estranhar. Um cego que esteja lá no fundo da casa não pode vir correndo atender a quem chamou. Quem é? Deseja alguma coisa? Perguntou o homem que apareceu.
tinha um ar sério, educado, devia ser pessoa tratável. Disse o primeiro cego. Eu morava nesta casa. Ah, foi a resposta do outro. Depois perguntou. Está mais alguém consigo? A minha mulher, e também uma amiga nossa. Como posso saber que esta casa era sua? É fácil, disse a mulher do primeiro cego. Digo-lhe tudo quanto há aí dentro. O outro ficou calado uns segundos, depois disse. Entrem. A mulher do médico deixou-se ir atrás. Ninguém aqui precisava de um guia. O cego disse. Estou sozinho, os meus foram à procura de comida. Provavelmente deveria dizer as minhas, mas não creio que seja próprio. Fez uma pausa e acrescentou. Embora pense que tinha obrigação de o saber. Que quer dizer? Perguntou a mulher do médico. As minhas de que falava são a minha mulher e as minhas 2 filhas. E por que deveria saber se é ou não próprio usar o possessivo no feminino? Sou escritor, supõe-se que devemos saber estas coisas. O primeiro cego sentiu-se lisonjeado. Imaginem, um escritor instalado na minha casa. Então entrou-lhe uma dúvida, se seria de boa educação perguntar ao outro como se chamava. Provavelmente até o conhecia de nome. Podia ser, até, que o tivesse lido. Ainda estava neste balanço entre a curiosidade e a discrição quando a mulher fez a pergunta direta. Como se chama? Os cegos não precisam de nome, eu sou esta voz que tenho, o resto não é importante. Mas escreveu livros, e esses livros levam o seu nome, disse a mulher do médico. Agora ninguém os pode ler, portanto é como se não existissem. O primeiro cego achou que o rumo da conversa se estava a afastar demasiado da questão que mais lhe interessava. E como foi que veio ter a minha casa? Perguntou. Como muitos outros que já não vivem onde viviam, encontrei a minha casa ocupada por pessoas que não quiseram saber de razões. Pode-se dizer que fomos atirados pela escada abaixo. É longe a sua casa? Não. Fez mais alguma tentativa para recuperá-la? Perguntou a mulher do médico. É frequente agora as pessoas irem de uma casa para outra. Tentei ainda 2 vezes. E continuavam lá. Sim. E que pensa fazer depois de saber que esta casa é nossa? Quis saber o primeiro cego. Vai expulsar-nos como os outros lhe fizeram a si. Não tenho idade nem forças para tal. E, ainda que as tivesse, não creio que fosse capaz de recorrer a processos tão expeditivos como esse. Um escritor acaba por ter na vida a paciência de que precisou para escrever. Irá, portanto, deixar-nos a casa. Sim, se não encontrarmos outra solução. Não vejo que outra solução possa ser encontrada. A mulher do médico já adivinhara qual ia ser a resposta do escritor. Você e a sua mulher, como a amiga que vos acompanha, vivem numa casa, suponho. Sim, exatamente em casa dela. Está longe. Não se pode dizer que esteja longe. Então, se me permitem, tenho uma proposta a fazer-lhes. Diga. Que continuemos como estamos. Neste momento ambos temos uma casa onde podemos viver. Eu continuarei atento ao que se for passando com a minha. Se um dia encontrar desocupada, mudo-me imediatamente para lá. O senhor fará o mesmo. Virá aqui com regularidade. E quando a encontrar vazia, muda-se. Não tenho a certeza de que a ideia me agrade. Não esperava que lhe agradasse, mas duvido de que possa ser-lhe mais agradável a única alternativa que resta. Qual é ela? Recuperarem neste mesmo instante a casa que vos pertence. Mas, sendo assim... Exato, sendo assim iremos nós viver por aí. Não, isso nem pensar, interveio a mulher do primeiro cego. Deixemos as coisas como estão, a seu tempo se verá. Ocorreu-me agora que ainda há uma outra solução, disse o escritor. E essa? Perguntou o primeiro cego. Vivermos nós aqui como vossos hóspedes, a casa daria para todos. Não, disse a mulher do primeiro cego, continuaremos como até agora, a morar com esta nossa amiga. Não preciso perguntar-te se estás de acordo, acrescentou para a mulher do médico. Nem eu responder-te. Fico obrigado a todos, disse o escritor. Na verdade tinha estado todo este tempo à espera de que nos viessem reclamar a casa.
Contentar-se com o que se vai tendo é o mais natural quando se está cego, disse a mulher do médico. Como foi que viveram desde que principiou a epidemia? Saímos do internamento há 3 dias. Ah, são dos que foram postos de quarentena. Sim. Foi duro. Seria dizer pouco. Horrível. O senhor é escritor, tem, como disse há pouco, obrigação de conhecer as palavras. Portanto, sabe que os adjetivos não nos servem de nada, se uma pessoa mata outra. Por exemplo, seria melhor enunciá-lo assim, simplesmente, e confiar que o horror do acto, só por si, fosse tão chocante que nos dispensasse de dizer que foi horrível. Quer dizer que temos palavras a mais. Quero dizer que temos sentimentos a menos. Ou temo-los, mas deixamos de usar as palavras que os expressam. E portanto perdemos-los. Gostaria que me falassem de como viveram na quarentena. Por quê? Sou escritor. Era preciso ter lá estado. Um escritor é como outra pessoa qualquer, não pode saber tudo nem pode viver tudo, tem de perguntar e imaginar. Um dia talvez lhe conte como foi aquilo, poderá depois escrever um livro. Estou a escrevê-lo. Como, se está cego? Os cegos também podem escrever. Quer dizer que teve tempo de aprender o alfabeto Braille. Não conheço o alfabeto Braille. Como pode escrever, então? Perguntou o primeiro cego. Vou mostrar-lhes. Levantou-se da cadeira, saiu. Passado 1 minuto regressou. Trazia na mão uma folha de papel e uma esferográfica. É a última página completa que tenho escrita. Não a podemos ver, disse a mulher do primeiro cego. Eu também não, disse o escritor. Então como é que pode escrever? Perguntou a mulher do médico, olhando a folha de papel, onde, na meia luz da sala, se distinguiam as linhas muito apertadas, sobrepostas em um e outro pontos. Pelo tacto, respondeu sorrindo o escritor, não é difícil. Colocasse a folha de papel sobre uma superfície um pouco branda, como podem ser, por exemplo, outras folhas de papel, depois é só escrever. Mas, se não vê, disse o primeiro cego. A esferográfica é um bom instrumento de trabalho para escritores cegos, não serve para lhe dar a ler o que tem escrito, mas serve para saber onde escreveu, basta que vá seguindo com o dedo a depressão da última linha escrita, ir assim andando até a aresta da folha, calcular a distância para a nova linha e continuar, é muito fácil. Noto que as linhas às vezes se sobrepõem, disse a mulher do médico, tomando-lhe delicadamente da mão a folha de papel. Como sabe? Eu vejo. Vê, recuperou a vista. Como? Quando? Perguntou o escritor nervosamente. Suponho que sou a única pessoa que nunca perdeu. E por quê? Que explicação tem para isso? Não tenho nenhuma explicação, provavelmente nem há. Isso significa que viu tudo que se tem passado. Vi o que vi, não tive outro remédio. Quantas pessoas estiveram nessa quarentena? Cerca de 300. Desde quando? Desde o princípio, só saímos há 3 dias, como lhe disse. Creio que fui eu o primeiro a cegar, disse o primeiro cego. Deve ter sido horrível. Outra vez essa palavra, disse a mulher do médico. Desculpe-me, de repente parece-me ridículo tudo que tenho andado a escrever desde que nós cegamos, a minha família e eu. Sobre que é? Sobre o que sofremos, sobre a nossa vida. Cada um deve falar do que sabe, e aquilo que não souber, pergunta. Eu pergunto-lhe a si. E eu lhe responderei, não sei quando, um dia. A mulher do médico tocou com a folha de papel na mão do escritor. Não se importa de me mostrar onde trabalha, o que está a escrever. Pelo contrário, venha comigo. Nós também podemos ir, perguntou a mulher do primeiro cego. A casa é vossa, disse o escritor, eu aqui só estou de passagem. No quarto de dormir havia uma pequena mesa, sobre ela um candeeiro apagado. A luz baça que entrava pela janela deixava ver, à esquerda, umas folhas em branco, outras, à mão direita, escritas, ao centro uma que estava em meio.
Havia 2 esferográficas novas ao lado do candeeiro. Aqui tem, disse o escritor. A mulher do médico perguntou. Posso. Sem esperar a resposta, pegou nas folhas escritas, umas 20 seriam, passou os olhos pela caligrafia miúda, pelas linhas que subiam e desciam, pelas palavras inscritas na brancura do papel, gravadas na cegueira. Estou de passagem, dissera o escritor, e estes eram os sinais que ia deixando ao passar. A mulher do médico pôs-lhe a mão no ombro, e ele com as suas 2 mãos foi lá buscá-la, levou-a devagar aos lábios. Não se perca, não se deixe perder, disse, e eram palavras inesperadas, enigmáticas, não parecia que viessem a propósito. Quando regressaram à casa, carregando alimentos bastantes para 3 dias, a mulher do médico, entremeando com as excitadas ajudas do primeiro cego e da mulher, contou o que se tinha passado. E à noite, como tinha de ser, leu para todos umas quantas páginas de um livro que havia ido buscar à biblioteca. O assunto não interessou ao rapazinho estrábico, que em pouco tempo adormeceu com a cabeça no colo da rapariga dos óculos escuros e os pés sobre as pernas do velho da venda preta. Passados 2 dias o médico disse: Gostava de saber o que se terá passado com o consultório. Nesta altura não servimos para nada, nem ele, nem eu, mas talvez as pessoas voltem um dia a ter o uso dos olhos. Os aparelhos ainda devem lá estar, à espera. Vamos quando quiseres, disse a mulher, agora mesmo. E podíamos aproveitar a saída para passarmos pela minha casa, se não se importarem, disse a rapariga dos óculos escuros. Não é que eu pense que os meus pais tenham voltado, é só por um descargo de consciência. Também iremos à tua casa, disse a mulher do médico. Ninguém mais se quis juntar à expedição de reconhecimento dos domicílios, o primeiro cego e a mulher porque já sabiam com o que podiam contar, o velho da venda preta sabia igualmente, embora não pelas mesmas razões, e o rapazinho estrábico porque continuava a não se lembrar do nome da rua onde morara. O tempo estava claro, parecia que as chuvas tinham acabado, e o sol, ainda que pálido, já começava a sentir-se na pele. Não sei como poderemos continuar a viver se o calor apertar, disse o médico, todo este lixo a apodrecer por aí, os animais mortos, talvez mesmo pessoas, deve haver pessoas mortas dentro das casas, o mal é não estarmos organizados, devia haver uma organização em cada prédio, em cada rua, em cada bairro. Um governo, disse a mulher. Uma organização, o corpo também é um sistema organizado, está vivo enquanto se mantém organizado. E a morte não é mais do que o efeito de uma desorganização. E como poderá uma sociedade de cegos organizar-se para que viva? Organizando-se, organizar-se já é, de uma certa maneira, começar a ter olhos. Terás razão, talvez, mas a experiência desta cegueira só nos trouxe morte e miséria. Os meus olhos, tal como o teu consultório, não serviram para nada. Graças aos teus olhos é que estamos vivos, disse a rapariga dos óculos escuros. Também o estaríamos se eu fosse cega, o mundo está cheio de cegos vivos. Eu acho que vamos morrer todos, é uma questão de tempo. Morrer sempre foi uma questão de tempo, disse o médico. Mas morrer só porque se está cego, não deve haver pior maneira de morrer. Morremos de doenças, de acidentes, de acasos. E agora morreremos também porque estamos cegos, quero dizer, morreremos de cegueira e de cancro, de cegueira e de tuberculose, de cegueira e de sida, de cegueira e de infarte. As doenças poderão ser diferentes de pessoa para pessoa, mas o que verdadeiramente agora nos está a matar é a cegueira. Não somos imortais, não podemos escapar à morte, mas ao menos devíamos não ser cegos, disse a mulher do médico. Como, se esta cegueira é concreta e real, disse o médico. Não tenho a certeza, disse a mulher. Nem eu, disse a rapariga dos óculos escuros. Não tiveram de forçar a porta, abriram-na normalmente, a chave encontrava-se no chaveiro pessoal do médico, que tinha ficado na casa quando foram levados para a quarentena. Aqui é a sala de espera, disse a mulher do médico. A sala onde eu estive, disse a rapariga dos óculos escuros, o sonho continua, mas não sei que sonho é. Se o sonho de sonhar que estive naquele dia a sonhar que estou aqui cega, ou o sonho de ter estado sempre cega e vir sonhando ao consultório para me curar de uma inflamação dos olhos em que não havia nenhum perigo de cegueira. A quarentena não foi um sonho, disse a mulher do médico.
Isso não foi, não. Como não foi termos sido violadas? Nem eu ter apunhalado um homem. Leva-me ao gabinete, eu posso lá chegar sozinho, mas leva-me tu, disse o médico. A porta estava aberta. A mulher do médico disse: Está tudo revolvido, papéis pelo chão, as gavetas do ficheiro foram levadas. Devem ter sido os do ministério, para não perderem tempo a procurar. Provavelmente. Sonhando ao consultório para me curar de uma inflamação dos olhos, e os aparelhos. À vista, parecem-me estar em ordem. Valha-nos isso, ao menos, disse o médico. Avançou sozinho, com os braços estendidos, tocou a caixa das lentes, o oftalmoscópio, a secretária, depois disse, dirigindo-se à rapariga dos óculos escuros: Compreendo o que queres dizer quando falas de estares a viver um sonho. Sentou-se a secretária, pousou as mãos no tampo de vidro coberto de pó, depois disse, com um sorriso triste e irônico, como se dirigisse a alguém que estivesse na sua frente: Pois não, senhor doutor, tenho muita pena, mas o seu caso não tem remédio. Se quer que lhe dê um último conselho, acolha-se ao dito antigo: tinham razão os que diziam que a paciência é boa para a vista. Não nos faças sofrer, disse a mulher. Desculpa-me tu também. Estamos no lugar onde Dante se faziam os milagres. Agora nem sequer tenho as provas dos meus poderes mágicos. Levaram-nas todas. O único milagre que podemos fazer será o de continuar a viver, disse a mulher, amparar a fragilidade da vida um dia após outro dia, como se fosse ela cega, a que não sabe para onde ir, e talvez assim seja, talvez ela realmente não o saiba. Entregou-se às nossas mãos depois de nos ter tornado inteligentes, e a isto a trouxemos. Falas como se também tu estivesses cega, disse a rapariga dos óculos escuros. De uma certa maneira, é verdade, estou cega da vossa cegueira, talvez pudesse começar a ver melhor se fossemos mais os que veem. Temo que sejas como a testemunha que anda à procura do tribunal aonde a convocou não sabe quem e onde terá de declarar não sabe que, disse o médico. O tempo está a se acabar, a podridão alastra, as doenças encontram as portas abertas, a água esgotase, a comida tornou-se veneno. Seria esta a minha primeira declaração, disse a mulher do médico. E a segunda? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Abramos os olhos. Não podemos, estamos cegos, disse o médico. É uma grande verdade a que diz que o pior cego foi aquele que não quis ver. Mas eu quero ver, disse a rapariga dos óculos escuros. Não será por isso que verás, a única diferença era que deixarias de ser a pior cega. E agora vamo-nos, não há mais que ver aqui, disse o médico. No caminho para a casa da rapariga dos óculos escuros atravessaram uma grande praça onde havia grupos de cegos que escutavam os discursos de outros cegos. À primeira vista nem uns nem outros pareciam cegos. Os que falavam viravam inflamadamente a cara para os que ouviam. Os que ouviam viravam atentamente a cara para os que falavam. Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a visão do sétimo dia, o advento do anjo, a colisão cósmica, a extinção do sol, o espírito da tribo, a seiva da mandrágora, o unguento do tigre, a virtude do signo, a disciplina do vento, o perfume da lua, a reivindicação da treva, o poder do esconjuro, a marca do calcanhar, a crucificação da rosa, a pureza da linfa, o sangue do gato preto, a dormência da sombra, a revolta das marés, a lógica da antropofagia, a castração sem dor, a tatuagem divina, a cegueira voluntária, o pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o disperso, o fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra. Aqui não há ninguém a falar de organização, disse a mulher do médico ao marido. Talvez a organização seja noutra praça, respondeu ele. Continuaram a andar. Um pouco adiante a mulher do médico disse: há mais mortos no caminho do que é costume. É a nossa resistência que está a chegar ao fim. O tempo acaba-se, a água esgota-se, as doenças crescem, a comida torna-se veneno. Tu o disseste antes, lembrou o médico. Quem sabe se entre estes mortos não estarão os meus pais, disse a rapariga dos óculos escuros, e eu aqui passando ao lado deles, e não os vejo. É um velho costume da humanidade,
esse de passar ao lado dos mortos e não os ver, disse a mulher do médico. A rua onde morara a rapariga dos óculos escuros parecia ainda mais abandonada. À porta do prédio estava o corpo de uma mulher. Morta, meio comida pelos animais vadios. Felizmente que o cão das lágrimas hoje não quis vir, seria preciso dissuadi-lo de meter o seu próprio dente nesta carcaça. É a vizinha do primeiro andar, disse a mulher do médico. Quem? Onde? Perguntou o marido. Aqui mesmo, a vizinha do primeiro andar, o cheiro sente-se. Pobre criatura, disse a rapariga dos óculos escuros, por que terá ela vindo para a rua, se nunca saía? Talvez se tenha percebido de que a morte estava a chegar, talvez não tenha podido suportar a ideia de ficar sozinha em casa, a apodrecer, disse o médico. E agora não vamos poder entrar, não tenho as chaves. Pode ser que os teus pais tenham voltado, que estejam em casa à tua espera, disse o médico. Não acredito. Tens razão em não acreditares, disse a mulher do médico, as chaves estão aqui. No côncavo da mão morta, meio aberta, pousada no chão, apareciam, brilhantes, luminosas, umas chaves. Talvez sejam as dela, disse a rapariga dos óculos escuros. Não creio, não tinha nenhum motivo para trazer as suas chaves aonde pensava ir morrer. Mas eu, estando cega, não as poderia ver, se foi essa a ideia dela, devolver-mas, para que eu pudesse entrar em casa. Não sabemos que pensamentos foram os seus quando decidiu trazer as chaves consigo. Talvez tenha imaginado que tu virias a recuperar a vista. Talvez tenha desconfiado de que houve algo de pouco natural, de demasiado fácil, na maneira como nos movemos quando cá estivemos. Talvez me tenha ouvido dizer que a escada estava escura, que mal se podia ver, que eu mal a podia ver, ou então nada disto, delírio, demência. Foi como se, com a razão perdida, lhe tivesse entrado a ideia fixa de te entregar as chaves. A única coisa que sabemos é que a vida se lhe acabou ao pôr o pé fora da porta. A mulher do médico recolheu as chaves, entregou-as à rapariga dos óculos escuros, depois perguntou. E agora que fazemos? Vamos deixá-la aqui. Não podemos enterrá-la na rua, não temos com que levantar as pedras, disse o médico. Ao quintal. Será preciso subi-la até ao segundo andar e depois descê-la pela escada de salvação. É a única forma. Teremos forças para tanto? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. A questão não é se teremos ou não teremos forças, a questão é se iremos permitir-nos a nós próprios deixar aqui esta mulher. Isso não, disse o médico. Então as forças hão de arranjar-se. De facto, arranjaram-se, mas foi o cabo dos trabalhos transportar o cadáver degraus acima, e não pelo que pesasse, já pouco de natureza, e agora ainda menos, depois do que dele se tinham beneficiado os cães e os gatos, mas porque o corpo estava rígido, inteiriçado. Custava dar-lhe a volta nas curvas da estreita escada, para uma ascensão tão curta tiveram de descansar 4 vezes. Nem o ruído, nem as vozes, nem o cheiro de decomposição fizeram aparecer nos patamares outros habitantes do prédio. Era o que eu pensava. Os meus pais não estão cá, disse a rapariga dos óculos escuros. Quando enfim chegaram à porta, estavam exaustos, e ainda lhes faltava atravessar a casa para o lado de trás, descer a escada de salvação, mas aí, com a ajuda dos santos, que sendo para baixo acodem todos, já melhor se levou o carrego. As voltas eram boas de dar por ser a escada a céu aberto, só houve que ter cuidado em não deixar escapar das mãos o corpo da pobre criatura, o trambolhão deixá-la ia sem conserto, sem falar das dores, que depois da morte são piores. O quintal estava como uma selva jamais explorada, as últimas chuvas tinham feito crescer abundantemente a erva e as plantas bravas trazidas pelo vento, não faltaria comida fresca aos coelhos que andavam por ali aos saltos, as galinhas governam-se mesmo em regime seco. Estavam sentados no chão, ofegantes, o esforço deixará os arrasados, ali ao lado o cadáver descansava como eles, protegido pela mulher do médico, que ia enxotando as galinhas e os coelhos, eles só curiosos, de nariz a tremer, elas já de bico em baioneta, dispostas a tudo. Disse a mulher do médico. Antes de ter saído para a rua, lembrou-se de abrir a porta da coelheira, não quis que os coelhos morressem de fome. É bem certo que o difícil não é viver com as pessoas,
O difícil é compreendê-las, disse o médico. A rapariga dos óculos escuros limpava as mãos sujas a um punhado de ervas que arrancara. A culpa era sua, tinha agarrado o cadáver por onde não deveria, é o que faz andar sem olhos. Disse o médico. Do que precisamos é de uma enxada, ou de uma pá. Aqui se pode observar como o autêntico eterno retorno é o das palavras. Agora regressaram estas, ditas pelas mesmas razões. Primeiro foi o homem que roubou o automóvel, agora vai ser a velha que restituiu as chaves. Depois de enterrados não se notarão as diferenças, salvo se as tiver guardado alguma memória. A mulher do médico subira à casa da rapariga dos óculos escuros para ir buscar um lençol limpo. Teve de escolher entre os que se encontravam menos sujos. Quando desceu era a festa das galinhas. Os coelhos só remoíam a erva fresca. Coberto e envolvido o cadáver, a mulher foi à procura da pá ou enxada. Encontrou ambas num casinhoto onde havia outras ferramentas. Eu trato disto, disse. A terra está úmida, cava-se bem, vocês descansem. Escolheu um sítio onde não houvesse raízes, daquelas que é preciso cortar com golpes sucessivos da enxada. E não se julgue que se trata de uma tarefa fácil, as raízes têm manha. Sabem aproveitar-se da moleza da terra para se esquivarem a pancada e amortecerem o efeito mortífero da guilhotina. Nem a mulher do médico, nem o marido, nem a rapariga dos óculos escuros, ela por estar entregue ao seu trabalho, eles por não lhe servirem de nada aos olhos, deram pelo aparecimento dos cegos nas varandas circundantes. Não muitos, não em todas. Devia tê-los atraído o ruído da enxada, mesmo estando a terra mole e inevitável, sem esquecer que há sempre uma pequena pedra escondida que responde sonoramente ao golpe. Eram homens e mulheres que pareciam fluidos como espectros, podiam ser fantasmas assistindo por curiosidade a um enterro, apenas para recordarem como tinha sido no seu caso. A mulher do médico viu-os, enfim, quando, terminada a cova, aprumou os rins doloridos e levou o antebraço à fronte para enxugar o suor. Então, levada por um impulso irresistível, sem o ter pensado antes, gritou para aqueles cegos e para todos os cegos do mundo. Ressurgirá. Note-se que não disse ressuscitará. O caso não era para tanto, embora o dicionário esteja aí para afirmar, prometer ou insinuar que se trata de perfeitos e exatos sinônimos. Os cegos assustaram-se e meteram-se para dentro das casas, não percebiam por que fora dita uma tal palavra, além disso não deviam estar preparados para uma revelação destas. Via-se que não eram frequentadores da Praça dos Anunciamentos Mágicos, a cuja relação, para ficar completa, só tinha faltado acrescentar a cabeça do louva-a-Deus e o suicídio do lacral. O médico perguntou: por que disseste ressurgirá, para quem falavas? Para uns cegos que apareceram aí nas varandas, assustei-me e devo tê-los assustado. E por que essa palavra? Não sei, apareceu-me na cabeça e disse só te falta ires pregar a praça por onde passamos. Sim, um sermão sobre o dente do coelho e o bico da galinha, vem ajudar-me agora, por aqui, isso mesmo, pega-lhe pelos pés, eu levanto-a deste lado, cuidado, não me resvales tu para dentro da cova, isso, assim. Baixa-a devagarinho, mais. Fiz a cova um pouco funda por causa das galinhas. Quando se põem a esgaravatar nunca se sabe aonde podem chegar, já está. Serviu-se da pá para encher a cova, calcou bem a terra, compôs o montículo que sempre sobra da terra que voltou à terra, como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. Finalmente, arrancou uma rama da roseira que crescia num canto do quintal e foi plantá-la na base do moimento, do lado da cabeça. Ressurgirá? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. Ela, não, respondeu a mulher do médico, mais necessidade teriam os que estão vivos de ressurgir de si mesmos, e não o fazem. Já estamos meio mortos, disse o médico. Continua. Blindness. Palavras que respiram.